Uma vergonha o que o senhor Mano Menezes fez hoje. O Fluminense perde por 2-1 de virada para o Grêmio no Couto Pereira e complica sua situação na Libertadores. Mano Menezes não é técnico para o Fluminense e nem para nenhum outro time grande do Brasil. Mano Menezes é um técnico com 30 anos de atividade e 10 títulos, sendo 5 de estaduais e 2 de Série B. Só na cabeça de quem não entende absolutamente nada de futebol, como Mário Bittencourt, Mano Menezes é a solução para um time que tinha entrado em crise por conta de um planejamento estúpido feito pela diretoria do Fluminense e com a participação, sim, do Fernando Diniz nesse planejamento. O Fluminense retornou de férias e em 7 dias de treinamento, e não só 7 dias de treinamento, porque tem os exames médicos, o time não volta e começa a treinar, já estava jogando pelo maligno estadual, pelo inútil estadual, pelo nefasto estadual. E as lesões se seguiram e continuam seguindo. E o pior é a gente ouvir, às vezes, influenciadores tricolores dizendo que as lesões aconteciam porque o Fernando Diniz improvisava os jogadores e os jogadores não conseguiam fazer aquilo que tinham que fazer, não estavam acostumados. É uma grande balela, uma grande fake news. No jogo de hoje contra o Grêmio, o Fluminense começou bem o jogo, né? Um jogo lá e cá, sem muitas oportunidades, o Grêmio chutando mais de fora e o Fluminense teve uma grande chance com Arias, mas a partir do momento em que o Martinelli se chocou de cabeça e possivelmente tem uma concussão que certamente não vai ser tratada como uma coisa séria, porque o futebol brasileiro não é sério e concussão é sim uma coisa séria, o Fluminense se perdeu. E se perdeu por conta de não ter um técnico decente, não ter um técnico competente, não ter um técnico capaz de ganhar uma Libertadores, porque nunca ganhou título internacional nenhum. Ele coloca o Keno, um ex-jogador em atividade que está mais preocupado em provocar a torcida do Fluminense do que em jogar futebol. E o Fluminense se perde completamente. E aí a sorte bafeja, como diriam os mais antigos, ao nosso favor quando o Keno se machuca. Mas aí também o Alexander se machuca. Mais 2 lesões. A do Martinelli pode ser uma concussão ou pode ser apenas uma tontura. Espero que seja só isso. E ele no próximo jogo vai estar à disposição. Mas Alexander parece que na virilha e Keno com alguma contusão muscular, né, provavelmente não estarão à disposição contra o Corinthians. E aí ele tem a sorte, coloca o Lima, né, e o time volta a ganhar força no meio-campo, né, com o Bernal também, que entrou perdidaço taticamente, e é natural porque é o primeiro jogo dele, olhando para os lados, mas deu para ver que ele tem visão de jogo, mas está perdido na falta de esquema tático do Fluminense de Mano Menezes. Não dá mais para passar a mão na cabeça de Mano Menezes. A gente tem que parar de ser hipócrita como a gente foi hipócrita. A gente não, porque eu não. Né? Mas muitos de nós que produzimos conteúdo do Fluminense fomos hipócritas com o Fernando Diniz, culpando o Fernando Diniz por tudo. Muitos para poupar Mário Bittencourt. Talvez para querer participar de live, para querer participar de coletiva, live não, de coletiva, né? Para querer de repente entrar na Flu TV, mas foram levianos com o Fernando Diniz. E agora a gente tem um técnico incapaz de produzir qualquer coisa. O Fluminense foi lá e fez 1-0 com o Lima, num belo gol, num passe genial do Ganso, mais um. Ganso é um gênio. E aí depois o time se perde completamente. E aí ele acha uma solução na cabeça dele, que é trocar o Cauã Elis pelo ex-jogador em atividade aos 22 anos, John Kennedy. E pior que isso, faz essa substituição após o Grêmio ter um jogador expulso, ou seja, após o Fluminense ter superioridade numérica dentro de campo. O Fluminense termina o jogo com 2 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes e o Grêmio com 1 a menos todo fechadinho lá atrás. Fazer gol? Nunca. Não ia fazer gol nunca. Né? E ainda mais, na única chance que tem, o senhor Samuel Xavier se joga dentro da área para tentar cavar um pênalti. O Fluminense de Mano Menezes é candidatíssimo a cair para a 2ª divisão. E a culpa é inteira do senhor Mário Bittencourt, do senhor Paulo Gione, do senhor Frederico Chaves Guedes, que já pulou do barco. Né? O planejamento do Fluminense para 2024 é uma das maiores vergonhas da história do futebol do Fluminense. E o Fluminense está praticamente eliminado da Libertadores, porque a série de contusões e a necessidade de usar os titulares contra o Corinthians no sábado vão minar as nossas possibilidades de classificação.
A você que foi para a arquibancada vaiar e pedir fora Diniz, parabéns. Você é o mais merda dos tricolores que existe na face da terra. O Fluminense agoniza nas mãos de Mário Bittencourt. Fora Mano Menezes, fora Paulo Jone, fora Mário Bittencourt.